O Pastor e a Empregada. Uma história de superação e união da comunidade negra. A Academia Leões de Ouro nunca mais foi a mesma depois da tragédia. Um ringue cheio de histórias, de suor e sonhos, agora pulsava no ritmo denso da dor. Damião Rocha, um senhor de 72 anos com rugas profundas, voltou. Seu olhar carregava um peso que ninguém ali poderia entender. Ele não era só mais um treinador. Ele era um homem quebrado, um pai que perdera tudo. Daniel, seu filho, foi arrancado da vida em um combate inescapável. A memória daquele dia ainda ressoava nas paredes. Os jovens lutadores olhavam para Damião como se ele fosse um intruso, especialmente Breno Cardoso. O garoto, cheio de energia e arrogância, proferia comentários maldosos, rindo com os amigos, desmerecendo a experiência do velho treinador. Esse aí só tá aqui por causa do filho, não sabe mais nada. Cada risada era como um soco no estômago de Damião. Mas algo dentro dele se incendiava. Ele poderia se deixar abater ou encontar. Foi então que conheceu Camila Rezende. Uma garota magra, com os olhos cheios de insegurança e uma paixão por boxe que mal conseguia expressar. Treinava sozinha, isolada, enquanto os outros a menosprezavam. Você não tem o que é preciso, ouviu um deles dizer. Damião viu refletida em Camila a mesma determinação que uma vez habitou seu filho. Ali nasceu a conexão. Certa noite, enquanto ela se enxugava, aflita após mais uma sessão, ele se aproximou. Camila, cada soco é uma oportunidade. Vamos transformar a dor em força. Com o tempo, as histórias de glórias e tragédias de Damião começaram a moldar a academia. Camila se tornava mais forte, e a presença do velho homem começava a impactar até os mais escarnecedores, como Breno, que em meio a risos sentia uma faísca de respeito brotar. Mas não era só isso. No cerne da Academia Leões de Ouro, algo insidioso começava a borbulhar. Rumores de corrupção. De apostas e manipulações nas lutas. Os jovens lutadores estavam sendo usados. Diante desses desafios, Damião, junto de Bia Souza, uma lutadora que buscava sua redenção, decidiu se posicionar. O boxe não era só um esporte, era um lar, era tempo de lutar pela integridade da comunidade. Mas os fantasmas do passado ameaçavam surgir. O sentimento de impotência às vezes o deixava sufocado. Damião sentia a pressão aumentando e uma sombra se aproximava, ameaçando tudo o que ele buscava reconstruir. Durante um combate frenético, enquanto Camila se expunha no ringue, um grito cortou o clima. Ouvindo isso, Damião saiu para ver o que estava acontecendo, com o coração acelerado. No fundo, era uma encruzilhada: proteger sua pupila ou encarregar-se da verdade amarga que rondava a academia. O que realmente estava acontecendo na Leões de Ouro? Uma nuvem de mistério surgiu, e todos pareciam estar cientes de algo que Damião ainda não sabia. Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Damião se afastava da cena do combate, sua cabeça girava. Um grito inquietante ecoou pelo ar. Mas ele sabia que precisava agir. O coração batia rápido e suas pernas se moviam quase como se não fossem suas. O que havia acontecido? Camila no ringue, cercada por olhares intensos e a atmosfera tensa. Ele finalmente chegou perto e viu o que todos estavam olhando. Um homem no canto da sala. Um desconhecido, mas com um olhar que congelava o sangue nas veias. Algo naquela figura causava um tipo de desconforto, uma ameaça não identificada. Breno, num canto, olhou para Damião. Seu sorriso arrogante agora substituído por um semblante. Damião nem teve tempo de responder. O homem começou a andar em sua direção. A cada passo,
As pessoas se afastavam, quase como se quisessem evitar o que estava por vir. Camila olhou para o homem e uma expressão de pânico se espalhou por seu rosto. Damião seguiu seu olhar e percebeu que o desconhecido segurava algo. Não era uma arma, mas sim um pedaço de papel que ele começou a agitar no ar. O silêncio que tomou conta da academia era ensurdecedor. Damião lembrou-se de um antigo ditado: quando o medo se espalha, a verdade é a primeira a se esconder. O homem começou a falar, sua voz rouca cortando a tensão no ar. Damião Rocha, você não pode fugir dos seus fantasmas. A verdade sobre seu filho está mais próxima do que você imagina. As palavras fizeram o tempo parar. O murmúrio que antes era apenas uma onda sutil, agora se transformou em um grito. O olhar de Damião se endureceu. Como esse homem sabia sobre Daniel? A multidão começou a se agitar. Fragmentos de conversa Ele tá falando do filho do velho. Camila, com os olhos arregalados, sentiu um frio na espinha. O que mais sabia esse desconhecido? Damião não podia permitir que a palavra de um estranho ouvisse o que ele guardava. Que você sabe sobre meu filho? A voz dele ecoou, mas a adrenalina corria quente. As pessoas povernules para ele. O que estava prestes a ser revelado poderia mudar tudo. Daniel não morreu apenas numa luta. O que aconteceu naquela noite foi muito mais. Sombrio. O homem gesticulou e Damião sentiu seu estômago revirar. Essa não era apenas a história de perda que ele guardava. Havia algo mais que ele não sabia. Estava envolvido em algo grande, algo que te levou até aqui de volta à academia. Eu tenho as provas. Nesse momento, tudo parecia se desmoronar. Cada rosto na sala estava focado nele, inspirando a ação do velho treinador, um organizador de histórias e dores. O que Damião havia tentado enterrar por tanto tempo estava prestes a ressurgir, inflamando novamente um luto que não havia se acalmado. Não! Damião gritou, sentindo a pressão em seu peito aumentar. Ele se virou, tentando ignorar a verdade que ameaçava emergir. A pequena chama de esperança que havia começado a brilhar dentro dele agora estava tremulando. O que mais ele poderia perder? O que mais estava escondido na escuridão deste lugar? Breno, mais à frente, levantou uma sobrancelha. O que ele quer dizer com isso? O que você esconde, Damião? As palavras traziam um peso ainda maior, uma divisão entre os jovens lutadores. E nesse momento de revelação, a academia não era o mesmo lugar. Novos laços estavam prestes a serem forçados e antigos segredos estavam à beira de desmoronar. A verdade não apenas moldaria as vidas ali presentes, mas evidenciaria a união e a luta pela integridade daquela comunidade negra. O que Damião escolheria, nesse instante, poderia mudar o curso de... E que aliados de verdade ele teria, agora que as máscaras estavam prestes a cair. Damião estava em choque. Ele olhou para o homem, o papel balançando em suas mãos, as palavras ainda ecoando em sua mente. O que mais você sabe? A voz dele saiu como um sussurro tenso, um pedido desesperado por respostas que ele temia não querer ouvir. Camila olhou para Damião, uma mistura de pânico e preocupação estampada em seu rosto. O homem que estava no canto, um estranho de aparência sombria, respirou fundo. Eu sei que o seu filho fazia parte de algo muito maior. Ele não era apenas um lutador. Ele se meteu em um mundo de drogas e corrupção. O ar na academia pisou. As risadas dos jovens lutadores se calaram. E pior, ele tinha um aliado que... isso vai te surpreender. Damião acreditava que estava pronto para tudo. Mas aquilo era diferente. Sua cabeça começou a girar. Um aliado? Quem seria? E então, como se o chão estivesse se movendo debaixo de seus pés, ele viu a expressão de Breno mudar. O garoto parecia estar lutando contra uma revelação. Vendo isso, Damião se virou para Breno. O que você sabe, garoto? Breno hesitou. Ele engoliu em seco, os olhos se movendo freneticamente. Nada, eu não sei de nada. Mas seu nervosismo era evidente. Damião sentiu um impulso visceral
de desmascarar aquele garoto. Como tudo o que já fizera para protegê-lo podia agora ser questionado pela atitude do menino. Ele começou a avançar em direção a Breno, a raiva misturada à dor. Durante muito tempo, a academia foi o nosso refúgio. O que você está fazendo aqui, se metendo onde não é chamado? Damião vociferou. Mas ainda havia um eco de insegurança em sua voz. Era ele, o adulto, enfrentando o menino. E ali estava a nova divisão formando-se. Parece que você não sabe tudo sobre seu filho. Damião, o homem insistiu, interrompendo o embate. Daniel tinha um plano, e esse plano pode ter custado sua vida. O sangue de Damião ferveu. Basta, eu não quero ouvir mais. Mas não conseguia desviar o olhar. Algo dizia a ele para ouvir. Camila se aproximou, um passo hesitante, mas com sua força. Damião, podemos enfrentar isso juntos. Deixe ele falar. Era a conexão que Damião estava lutando para fortalecer. E agora ela florescia em meio ao caos. Certo. Fale, Damião gritou, seu coração batendo cada vez mais rápido. O Strange sorriu, mas não era um sorriso amigável. Daniel estava envolvido com a máfia. Ele ia expor um esquema enorme de apostas fraudulentas, algo que ninguém conseguiu tocar até agora. O que aconteceu com ele não foi simples. Nesse instante, uma sensação de impotência tomou conta de Damião. Ele cuidava de uma ferida aberta há meses, e agora mais perguntas surgiam. Espera, se isso é verdade, então quem é o responsável? Talvez você deva olhar mais perto. O verdadeiro traidor não está longe. Olhe para trás, Damião. O que você não vê? Ele apontou para alguém no fundo da sala. Todos os olhares se voltaram para Bia, a lutadora que sempre lutou ao lado de Damião. Seu semblante estava pálido e, em um instante, ela se tornou o centro das atenções. Uma onda de gasps atravessou a sala. Damião congelou. Bia, o que você tem a ver com isso? A tensão foi palpável. Era como se a própria academia estivesse respirando, aguardando a resposta. Mas antes que pudesse realmente processar, a porta da academia arrombou. Entrou um grupo de pessoas, vestindo jaquetas escuras e expressões duras. O clima mudou instantaneamente. Desculpe pela interrupção, o líder do grupo disse com voz gelada. Precisamos ter uma conversa. As palavras flutuaram no ar pesado, carregadas de consequências que Damião não estava preparado para encarar. Ele olhou para Camila, para Breno, para Bia. Tudo o que ele conhecia estava prestes a se desdobrar em uma realidade completamente diferente. O que ele realmente conhecia sobre seu filho, sua academia e os laços que formou. E com aquelas novas chegadas, agora havia um novo jogo, e Damião estava no meio disso tudo, se agachando para impedir que tudo o que acredita fosse despedaçado. Quem é você? Damião exigiu, a voz tremendo, enquanto a sala pulsava em expectativa. E a verdade começava a parecer mais aterradora do que jamais imaginou. O homem parado na porta tinha uma aura de autoridade, e seu olhar era penetrante. Precisamos ter uma conversa. A sala gelou. Quem é você? Damião perguntou, tentando manter a voz firme, mas sentia a adrenalina correr em suas veias. O estranho apenas sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Ele caminhou lentamente em direção ao centro da sala. E as pessoas até se afastaram, como se temessem o que estava a caminho. Meu nome é Hugo, respondeu o homem, a voz ecoando com um tom que lembrava um trovão. E eu sou aqui para abrir os olhos de vocês. Ele levantou o papel que segurava. E agora parecia muito mais ameaçador, e Damião sentiu o coração acelerar. Damião, tudo o que você pensa que sabe sobre a morte do seu filho está errado. O murmúrio na sala aumentou, como uma onda de inquietação. Damião não conseguia acreditar. O que você quer dizer com isso? Sua voz ficou quase inaudível. Camila segurou seu braço, tremendo. O olhar dela buscava respostas que pareciam longe demais. Daniel não morreu simplesmente em uma luta. Hugo continuou, lançando um olhar furtivo para Bia, que estava a um. Ele estava em algo muito maior. E você, Damião, precisa saber que quem o levou a isso está bem perto. As palavras eram como facadas. Damião pensou em Daniel
em seu sorriso, em como ele queria fazer a diferença. Basta. Se você não tiver algo concreto, melhor você sair. Damião tentou manter o controle, mas era difícil. Ninguém ali estava disposto a acreditar em um estranho. Você deveria ouvir, Damião, Bia interrompeu, mas sua voz estava trêmula. Talvez eu saiba algo. E nesse momento, os olhos de todos se voltaram para ela, a tensão crescendo na sala. Damião percebeu que a verdade estava prestes a desabar sobre eles. Olhando para a expressão de Bia, Damião sentiu um frio na barriga. O que você sabe, Bia? A pergunta saiu de seus lábios com mais fervor do que ele esperava. Daniel, ele era meu amigo, e ele estava tentando desmascarar um esquema. E eu estava nele, ela disse, e a confissão bateu como um soco no estômago. Eu não sabia que isso levaria à morte. As lágrimas escorriam por seu rosto. Eu pensei que o protegendo ajudaria. Nunca quis que ele... Você estava com ele? A voz de Breno cortou o silêncio. A incredulidade em seu tom era palpável. Você também estava envolvida? Isso não pode ser verdade. Ele mal conseguia acreditar na reviravolta. Enquanto você viveu sua vida de luta, outros tomaram decisões por você. Hugo interveio, desafiador. E você, Damião, isso tudo te envolve. Daniel estava prestes a expor um grupo poderoso. E adivinha, algumas dessas pessoas estão aqui agora. Damião mal podia ouvir. Todas as peças começavam a se encaixar, mas não da forma que ele queria. Daniel, um traidor! Bia, como você pôde? As palavras escapavam dele num sussurro. Uma mistura de dor e traição. Eu não sou uma traidora. Eu queria ajudar. Eu amava ele. Bia gritou, de repente agitada, e o clima ficou pesado com as suas emoções afloradas. Mas eles ameaçaram a mim e a minha família. Não tivemos escolha. A confusão reinava na academia. A revelação de Bia balançou as fundações de sua confiança, e Damião sentia como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. Então, quem são eles? Quem está por trás disso? A angústia na voz dele era palpável. Ele queria respostas. Foi nesse momento que a porta se abriu novamente, e outra figura apareceu. Uma mulher, com cabelos presos em um coque, trazendo uma energia tensa. Assim que entrou, os murmúrios começaram novamente. O que a mulher sabia que os outros não sabiam? Vocês não estão prontos para a verdade, ela disse, atravessando a sala com um olhar firme. E nada poderia preparar Daniel para a próxima bomba. No momento em que ela começou a falar, algo na sala mudou. Ele percebeu que as alianças estavam prestes a ser testadas de maneiras que ninguém poderia imaginar. O verdadeiro traidor está bem aqui, ela revelou, apontando diretamente para Damião. As palavras dela reverberaram, um eco profundo que prometia uma verdade aterradora. Damião ficou paralisado. Os olhares de todos estavam nele. Cada expressão carregava a expectativa de um enorme catalisador. O que quer que fosse revelado agora, nada mais seria. Damião estava paralisado, sentindo o peso das palavras de Hugo. O olhar de todos estava concentrado nele, como se esperassem que ele revelasse um mistério maior que essa acusação. O que você quer dizer com isso? Sua voz tremia, mas ele tentou soar firme. A verdade pode ser mais cruel do que você imagina, Damião, disse Hugo, com um semblante de satisfação. O verdadeiro traidor está aqui. Você só precisa olhar ao seu redor. Um arrepio percorreu a espinha de Damião, e o batimento do seu coração parecia um tambor quebrando o silêncio. Ele sentiu a atmosfera pesada, a tensão quase palpável. Bia, ainda pálida, cercada pela sombra das revelações, se afastou inconscientemente. Damião, eu nunca te traí. Eu tentei ajudar Daniel. Sua voz era um misto de súplica e dor. Mas as palavras de Hugo pairavam no ar como uma tempestade prestes a se desfazer. Hugo continuou. O que você precisa entender é que algumas lealdades vão além do que você pode ver. E uma delas pode estar mais perto do que imagina. Ele apontou novamente, desta vez para Breno. O garoto parecia paralisado,
com o olhar perdido entre a negação e a revelação. Breno? Damião gritou, a incredulidade estampada no rosto. Como isso é possível? O que você tem a ver com tudo isso? O garoto tentou se esquivar do olhar, mas a culpa era evidente. Breno abriu a boca para se defender, mas as palavras não saíam. Talvez ele saiba mais do que você, Damião, disse Bia. A expressão dela agora misturava tristeza e fúria. Talvez todos nós estejamos envolvidos mais do que pensamos. Damião sentiu uma onda de confusão e desespero. Como assim todos? Ele respirou fundo, tentando se recompor. Mas a verdade começava a se desenhar como um quadro sombrio, e ele queria os traços claros, não as sombras. Breno, você estava com Daniel? Não, eu não sabia de nada. Eu só queria ser amigo. Breno gaguejou, as palavras desencontradas, como se estivesse tentando encontrar um caminho em meio ao caos. Eu não fiz nada. Eu não sei o que está acontecendo. As luzes da academia piscavam, quase como se sentissem a tensão no ar. O nervosismo coletivo era palpável. Algumas pessoas começaram a sussurrar. Isso não pode ser verdade. Estão todos envolvidos. Damião sentiu que a sala orbitava em torno dele. Cada olhar trazia um peso que ele não conseguia suportar. E então, como se o clima já não estivesse tenso o suficiente, a porta da academia se abriu mais uma vez e um estrondo ecoou. Maria, uma ex-lutadora e antiga amiga de Damião, entrou. Seu rosto estava pálido e seus olhos arregalados. O que está acontecendo? Eu ouvi sobre o que houve aqui. É verdade? Damião levou as mãos à cabeça, a dor aumentando. Maria, tudo desmoronou. Temos um traidor entre nós. Suas palavras, consumidas pela angústia, cortaram pelo ar. E a cada instante, as conexões pareciam entrelaçar-se de forma dolorosa. Mas antes que alguém pudesse responder, Maria lançou uma bomba. Eu sei quem está por trás disso. Eu vi Daniel com alguém. Ele estava se encontrando com a pessoa que o ameaçou. O murmúrio tornou-se um grito, uma onda de incredulidade rebentando. Damião sentiu o chão se mover sob ele. Quem, Maria? Damião pressionou, sua voz aflita. Diga-nos, quem você viu? Oi, eu vi você, Damião. As palavras saíram como um tiro, perfurando o silêncio. O tempo parecia ter congelado. O que ela disse reverberou em seu cérebro. Ele mal podia acreditar. Você estava com ele naquela noite no bar. Vocês discutiram. E depois tudo aconteceu. O olhar de todos se voltou novamente para Damião, dessa vez com uma mistura de confusão e acusação. Damião sentiu seu mundo desabar. Não pode ser. Eu não fiz nada. Era só uma conversa. Era tudo isso? Ou era mais? Maria inquiriu, o coração pesando no tom. Damião sentiu a pressão no peito aumentar. Ele não tinha ideia de como isso poderia ter uma reviravolta tão dramática, tão pesada. E então ele se lembrou de algo crucial. Esperem, tem mais uma coisa. Damião começou, mas o estalo no ar, uma janela quebrando, fez todos se virarem. Um grito cortante ecoou de fora da academia. O caos se instaurou. As portas se abriram como se o próprio medo tivesse voado através das frestas. O que estava fora? Algo estava prestes a mudar tudo novamente. E Damião sentiu um nó na garganta se apertar. A verdade estava prestes a se revelar de uma maneira que ninguém esperava. E enquanto todos olhavam para a porta quebrada, ele tinha certeza de que o silêncio da academia não era nada comparado ao que estava por vir. O que realmente sabiam sobre si mesmos? E quem seria o próximo a cair? Damião estava paralisado, sentindo o peso das palavras de Hugo. O olhar de todos estava concentrado nele, como se esperassem que ele revelasse um mistério maior que essa acusação. O que você quer dizer com isso? Sua voz tremia, mas ele tentou soar firme. A verdade pode ser mais cruel do que você imagina, Damião, disse Hugo, com um semblante de satisfação. O verdadeiro traidor está aqui. Você só precisa olhar ao seu redor. Um arrepio percorreu a espinha de Damião, e o batimento do seu coração parecia um tambor quebrando o silêncio. Ele sentiu a atmosfera pesada, a tensão quase palpável. Bia, ainda pálida, cercada pela sombra das revelações, se afastou inconscientemente. Damião, eu nunca te traí.
Eu tentei ajudar Daniel. Sua voz era um misto de súplica e dor, mas as palavras de Hugo pairavam no ar como uma tempestade prestes a se desfazer. Hugo continuou. O que você precisa entender é que algumas lealdades vão além do que você pode ver, e uma delas pode estar mais perto do que imagina. Ele apontou novamente, desta vez para Breno. O garoto parecia paralisado, com um olhar perdido entre a negação e a revelação. Breno, Damião gritou, a incredulidade estampada no rosto. Como isso é possível? O que você tem a ver com tudo isso? O garoto tentou se esquivar do olhar, mas a culpa era evidente. Breno abriu a boca para se defender, mas as palavras não saíam. Talvez ele saiba mais do que você, Damião, disse Bia. A expressão dela agora misturava tristeza e fúria. Talvez todos nós estejamos envolvidos mais do que pensamos. Damião sentiu uma onda de confusão e desespero. Como assim todos? Ele respirou fundo, tentando se recompor. Mas a verdade começava a se desenhar como um quadro sombrio, e ele queria os traços claros, não as sombras. Breno, você estava com Daniel? Não, eu não sabia de nada. Eu só queria ser amigo, Breno gaguejou. As palavras desencontradas, como se estivesse tentando encontrar um caminho em meio ao caos. Eu não fiz nada. Eu não sei o que está acontecendo. As luzes da academia piscavam, quase como se sentissem a tensão no ar. O nervosismo coletivo era palpável. Algumas pessoas começaram a sussurrar. Isso não pode ser verdade. Estão todos envolvidos? Damião sentia que a sala orbitava em torno dele. Cada olhar trazia um peso que ele não conseguia suportar. E então, como se o clima já não estivesse tenso o suficiente, a porta da academia se abriu mais uma vez e o estrondo ecoou. Maria, uma ex-lutadora e antiga amiga de Damião, entrou, seu rosto pálido e seus olhos arregalados. O que está acontecendo? Eu ouvi sobre o que houve aqui. É verdade? Damião levou as mãos à cabeça, a dor aumentando. Maria, tudo desmoronou. Temos um traidor entre nós. Suas palavras, consumidas pela angústia, cortaram pelo ar. E a cada instante as conexões pareciam entrelaçar-se de forma dolorosa. Mas antes que alguém pudesse responder, Maria lançou uma bomba. Eu sei quem está por trás disso. Eu vi Daniel com alguém. Ele estava se encontrando com a pessoa que o ameaçou. O murmúrio tornou-se um grito, uma onda de incredulidade rebentando. Damião sentiu o chão se mover sob ele. Quem, Maria? Damião pressionou, sua voz aflita. Diga-nos quem você viu. Eu vi você, Damião. As palavras saíram como um tiro, perfurando o silêncio. O tempo parecia ter congelado. O que ela disse reverberou em seu cérebro. Ele mal podia acreditar. Você estava com ele naquela noite no bar. Vocês discutiram. E depois tudo aconteceu. O olhar de todos se voltou novamente para Damião, dessa vez com uma mistura de confusão e acusação. Damião sentiu seu mundo desabar. Não pode ser. Eu não fiz nada. Era só uma conversa. Era tudo isso. Qual era mais? Maria inquiriu, o coração pesando no tom. Damião sentiu a pressão no peito aumentar. Ele não tinha ideia de como isso poderia ter uma reviravolta tão dramática, tão pesada. E então ele se lembrou de algo crucial. Esperem, tem mais uma coisa. Damião começou, mas um estalo no ar, uma janela quebrando, fez todos se virarem. Um grito cortante ecoou de fora da academia. O caos se instaurou. As portas se abriram, como se o próprio medo tivesse voado através das frestas. O que estava fora? Algo estava prestes a mudar tudo novamente, e Damião sentiu o nó na garganta se apertar. Corre! Alguém gritou. E, no meio da confusão, uma explosão ressoou do lado de fora, seguida de gritos altos e desespero. O cheiro de fumaça começou a invadir a academia. Vamos! Temos que sair daqui! Damião gritou, instintivamente puxando Camila para perto. Mas ao se mover, ele viu o olhar de Breno, uma mistura de terror e culpa. O garoto estava pálido como um fantasma. Antes que pudesse pensar mais, uma figura derrapou entre eles.
uma mulher de cabelos bagunçados e olhos ardentes. Damião, eles estão vindo. Precisamos proteger todos. Essa mulher era uma conhecida da academia, alguém que foi uma lutadora na juventude de Damião, e agora ela trazia uma informação explosiva. Daniel, ele não tinha apenas amigos na máfia. Ele era um infiltrado. Ele estava se preparando para derrubar a rede de corrupção. Os olhos de Damião arregalaram. Como você sabe disso? A confusão o dominou, enquanto a situação se tornava ainda mais complicada. Porque eu sou uma delas. A verdade saiu como um golpe. E o mundo de Damião desmoronou mais uma vez. Ele olhou para Bia, para Camila e finalmente para Breno. A traição parecia uma sombra festiva, dançando na escuridão do que ele pensava conhecer. E enquanto o conflito externo se intensificava, Damião se viu envolvido em uma luta interna entre justiça e lealdade. O que ele faria agora? Seria capaz de enfrentar a verdade ou se escondia atrás das mentiras que confortavam sua realidade? As consequências estavam a um passo de se revelar, e a única coisa que ele podia sentir era a urgência da necessidade de descobrir o que mais estava escondido na escuridão. Damião estava paralisado, sentindo o peso das palavras de Hugo. O olhar de todos estava concentrado nele, como se esperassem que ele revelasse um mistério maior que essa acusação. O que você quer dizer com isso? Sua voz teve. O verdadeiro traidor está aqui. Você só precisa olhar ao seu redor. Um arrepio percorreu a espinha de Damião, e o batimento do seu coração parecia um tambor quebrando o silêncio. Ele sentiu a atmosfera pesada, a tensão quase palpável. Bia, ainda pálida, cercada pela sombra das revelações, se afastou inconscientemente. Damião, eu nunca te traí. Eu tentei ajudar Daniel. Sua voz era um misto de súplica e dor. As palavras de Hugo pairavam no ar como uma tempestade prestes a se desfazer. Hugo continuou. O que você precisa entender é que algumas lealdades vão além do que você pode ver. E uma delas pode estar mais perto do que imagina. Ele apontou novamente, desta vez para Breno. O garoto parecia paralisado, com o olhar perdido entre a negação e a revelação. Breno? Damião gritou, a incredulidade estampada no rosto. Como isso é possível? O que você tem a ver com tudo isso? O garoto tentou se esquivar do olhar, mas a culpa era evidente. Breno abriu a boca para se defender, mas as palavras não o saíam. Talvez ele saiba mais do que você, Damião, disse Bia. A expressão dela agora misturava tristeza e fúria. Talvez todos nós estejamos envolvidos mais do que pensamos. Damião sentiu uma onda de confusão e desespero. Como assim todos? Ele respirou fundo, tentando se recompor. Breno, você estava com Daniel? Não, eu não sabia de nada. Eu só queria ser amigo. Breno gaguejou, as palavras desencontradas. Eu não fiz nada. Eu não sei o que está acontecendo. As luzes da academia piscavam, quase como se sentissem a tensão no ar. A pressão coletiva era palpável. Algumas pessoas começaram a sussurrar. Isso não pode ser verdade. Estão todos envolvidos? Damião sentia que a sala ormitava em torno dele. Então, a porta da academia se abriu com um estrondo. Maria, uma ex-lutadora e antiga amiga de Damião, entrou. Seu rosto estava pálido e seus olhos arregalados. O que está acontecendo? Eu ouvi sobre o que houve aqui. É verdade? Tudo desmoronou. Temos um traidor entre nós. Damião respondeu, consumido pela angústia. E a cada instante, as conexões pareciam entrelaçar-se de forma dolorosa. Mas antes que alguém pudesse responder, Maria lançou uma bomba. Eu sei quem está por trás disso. Eu vi Daniel com alguém. Ele estava se encontrando com a pessoa que o ameaçou. O murmúrio tornou-se um grito. O chão parecia se mover sob os pés de Damião. Quem, Maria? Damião pressionou, sua voz aflita. Eu vi você, Damião. As palavras saíram como um tiro, rasgando o silêncio. O que ela disse reverberou em seu cérebro.
Ele mal podia acreditar. Você estava com ele naquela noite, no bar. A sala foi preenchida por um silêncio mortal. Ninguém se atreveu a respirar. Não, não pode ser. Eu não fiz nada. Era só uma conversa. Damião tentava se defender, mas as vozes dentro de sua cabeça aumentavam cada vez mais. Cada olhar agora era de desconfiança. Era tudo isso? Ou era mais? Maria insistiu. Nesse instante, algo inesperado aconteceu. Um grito, alto e desesperado, ecoou de fora, seguido de um estrondo. A porta da frente voou para dentro. Apareceu uma sombra, uma figura encapuzada. O cheiro de fumaça se espalhou rapidamente, e a multidão entrou em pânico. Corre! Alguém gritou. E todos começaram a se mover. Damião puxou Camila pela mão e com os outros tentou encontrar a saída. Mas a figura encapuzada correu em direção a ele, movimento rápido como um relâmpago. Damião! Gritou a figura enquanto levantava um objeto brilhante no ar. A luz refletia nos olhos da pessoa e ele ficou paralisado. Você vai saber a verdade! Em um movimento rápido, a figura arremessou o objeto para Damião. Ele só teve tempo de fazer uma tentativa de desvio, mas não antes que a faca de papel cortasse seu braço. Um grito de dor escapou de seus lábios. Você não pode fugir do que é seu! O encapuzado gritou, a voz distorcida. O passado vem cobrar sua dívida. Damião caiu para trás, sentindo o sangue escorrer. O mundo ao redor dele começou a girar. Ele olhou para o encapuzado. Os olhos naquela figura pareciam arrebatadores. O que essa pessoa sabia? Quem era? E antes que pudesse processar, a figura desapareceu na escuridão. O caos reinava, mas algo dentro de Damião sabia que não era só dor que sentia. Era medo, dúvida e uma crescente sensação de que sua história estava se reescrevendo. O que mais ele não sabia? A verdade parecia, de repente, mais distante do que nunca. Damião estava paralisado, sentindo o peso das palavras de Hugo. O olhar de todos estava concentrado nele, como se esperassem que ele revelasse um mistério maior que essa acusação. O que você quer dizer com isso? Sua voz tremia, mas ele tentou soar firme. A verdade pode ser mais cruel do que você imagina, Damião, disse Hugo, com um semblante de satisfação. O verdadeiro traidor está aqui. Você só precisa olhar ao seu redor. Um arrepio percorreu a espinha de Damião, e o batimento do seu coração parecia um tambor quebrando o silêncio. Ele sentiu a atmosfera pesada. A tensão quase palpável. Bia, ainda pálida, cercada pela sombra das revelações, se afastou inconscientemente. Damião, eu nunca te traí. Eu tentei ajudar Daniel. Sua voz era um misto de súplica e dor. As palavras de Hugo pairavam no ar como uma tempestade prestes a se desfazer. Hugo continuou. O que você precisa entender é que algumas lealdades vão além do que você pode ver. E uma delas pode estar mais perto do que imagina. Ele apontou novamente, desta vez para Breno. O garoto parecia paralisado, com um olhar perdido entre a negação e a revelação. Breno! Damião gritou, a incredulidade estampada no rosto. Como isso é possível? O que você tem a ver com tudo isso? O garoto tentou se esquivar do olhar, mas a culpa era evidente. Breno abriu a boca para se defender, mas as palavras não saíam. Talvez ele saiba mais do que você, Damião, disse Bia. A expressão dela agora misturava tristeza e fúria. Talvez todos nós estejamos envolvidos mais do que pensamos. Damião sentiu uma onda de confusão e desespero. Como assim todos? Ele respirou fundo, tentando se recompor. Breno, você estava com Daniel? Não, eu não sabia de nada. Eu só queria ser amigo. Breno gaguejou, as palavras desencontradas. Eu não fiz nada. Eu não sei o que está acontecendo. As luzes da academia piscavam, quase como se sentissem a tensão no ar. A pressão coletiva era palpável. Algumas pessoas começaram a sussurrar. Isso não pode ser verdade. Estão todos envolvidos? Damião sentia que a sala orbitava em torno dele. Então a porta da academia se abriu com um estrondo. Maria, uma ex-lutadora e antiga amiga de Damião, entrou.
Seu rosto estava pálido e seus olhos arregalados. O que está acontecendo? Eu ouvi sobre o que houve aqui. É verdade? Maria, tudo desmoronou. Temos um traidor entre nós. Damião respondeu, consumido pela angústia. E a cada instante, as conexões pareciam entrelaçar-se de forma dolorosa. Mas, antes que alguém pudesse responder, Maria lançou uma bomba. Eu sei quem está por trás disso. Eu vi Daniel com alguém. Ele estava se encontrando com a pessoa que o ameaçou. O murmúrio tornou-se um grito. O chão parecia se mover sob os pés de Damião. Quem, Maria? Damião pressionou sua voz aflita. Eu vi você, Damião. As palavras saíram como um tiro, rasgando o silêncio. O que ela disse reverberou em seu cérebro. Ele mal podia acreditar. Você estava com ele naquela noite no bar. A sala foi preenchida por um silêncio mortal. Ninguém se atreveu a respirar. Não pode ser. Eu não fiz nada. Era só uma conversa. Damião tentava se defender, mas as vozes dentro de sua cabeça aumentavam cada vez mais. Cada olhar agora era de desconfiança. Era tudo isso? Ou era mais? Maria insistiu. Nesse instante, um grito de angústia cortou a eletricidade do ar, fazendo todos se virarem. No meio da confusão, uma luz brilhante iluminou a academia. Era um carro da polícia, os faróis piscando, e os gritos estavam ficando mais intensos. A tensão aumentava, mas o caos se tornava palpável. Nós temos que sair! Alguém gritou. Mas Damião ainda estava paralisado, tentando entender as palavras de Maria, se defendendo da culpa. Qualquer um pode ser o traidor. Ele estava quase em transe. Foi então que a porta foi arrombada novamente. Um grupo de homens armados entrou na sala, rostos cobertos. Todos no chão. Uma voz gritou. O pânico se instalou. Damião puxou Camila para um canto, enquanto a gritaria se espalhava como fogo em palha. Só siga-me, ele pediu a ela. Mas em meio a essa confusão, uma figura apareceu entre os homens armados. Olhos grandes e reconhecíveis. Era Daniel. Ele estava vivo. Todos ficaram paralisados, incrédulos. Pai, Daniel disse, e a voz dele tremia. Damião mal pôde acreditar, seu coração quase parando. Você precisa escapar com eles. A expressão de seu filho era intensa e direta. Ele estava sujo ou o rosto machucado, mas eram seus olhos que queimavam com uma intensidade aterrorizante. Daniel, o que aconteceu? Damião gritou, mas a confusão e os gritos na sala estavam a 1000 por hora. Daniel não respondeu. Em vez disso, ele olhou para os homens. Eles estão aqui para me pegar. Você precisa saber da verdade. Eles não são os únicos. E naquele instante tudo parou. A revelação estava prestes a se desdobrar diante deles, mas Damião bitava os lábios. O que você quer dizer com isso? Seu amigo Bia, Damião. A menção dela cortou o ar como uma faca afiada. Ela está envolvida. Ela era parte disso o tempo todo. O chão pareceu se abrir sob os pés de Damião. O caos agora tinha um novo foco. E ele só conseguiu olhar para Bia. O amor e a traição angustiavam sua mente. E antes que qualquer coisa fosse dita, os homens armados avançaram mais. Todos se matam em posição. A batalha por respostas agora era mais difícil do que nunca. A verdade do que aconteceu naquela noite está prestes a ser exposta. E Damião temia que o que ele aprenderia mudaria tudo. O que mais estava escondido na escuridão? Riquezas? Traições? Amor? Ou a verdade que poderia destruir a única coisa que Damião ainda tinha? Damião estava paralisado, sentindo o peso das palavras de Hugo. O olhar de todos estava concentrado. Você só precisa olhar ao seu redor. Um arrepio percorreu a espinha de Damião. E o batimento do seu coração parecia um tambor quebrando o silêncio. Ele sentiu a atmosfera pesada, a tensão quase palpável. Bia, ainda pálida, cercada pela sombra das revelações, se afastou inconscientemente. Damião, eu nunca te traí. Eu tentei ajudar Daniel.
Sua voz era um misto de súplica e dor. As palavras de Hugo pairavam no ar como uma tempestade prestes a se desfazer. Hugo continuou. O que você precisa entender é que algumas lealdades vão além do que você pode ver. E uma delas pode estar mais perto do que imagina. Ele apontou novamente, desta vez para Breno. O garoto parecia paralisado, com um olhar perdido entre a negação e a revelação. Breno? Damião gritou, a incredulidade estampada no rosto. Como isso é possível? O que você tem a ver com tudo isso? O garoto tentou se esquivar do olhar, mas a culpa era evidente. Breno abriu a boca para se defender, mas as palavras não saíam. Talvez ele saiba mais do que você, Damião, disse Bia, sua expressão misturando tristeza e fúria. Talvez todos nós estejamos envolvidos mais do que pensamos. Damião sentiu uma onda de confusão e desespero. Como assim todos? Ele respirou fundo, tentando se recompor. Breno, você estava com Daniel. Não, eu não sabia de nada. Eu só queria ser amigo, Breno disse, a voz tremendo, quase suplicante. As luzes da academia piscavam e a pressão coletiva tornava-se palpável. As pessoas começaram a sussurrar. Isso não pode ser verdade. Estão todos envolvidos? Damião sentia que a sala orbitava ao seu redor. Então, a porta da academia se abriu com um estrondo. Maria, uma ex-lutadora e antiga amiga de Damião, entrou, pálida e assustada. O que está acontecendo? Eu ouvi sobre o que houve aqui. É verdade! Maria, tudo desmoronou. Temos um traidor entre nós. Damião respondeu, a voz cheia de angústia. E a cada instante as conexões pareciam entrelaçar-se de forma agonizante. Mas antes que alguém pudesse responder, Maria disparou. Eu sei quem está por trás disso. Eu vi Daniel com alguém. Ele estava se encontrando com a pessoa que o ameaçou. O murmúrio virou grito, e o chão parecia se mover sob os pés de Damião. Quem, Maria? Damião pressionou, sua voz aflita. Eu vi você, Damião. As palavras caíram como uma bomba. O que ela disse reverberou em seu cérebro. Ele mal podia acreditar. Você estava com ele naquela noite, no bar. Vocês discutiram. E depois, tudo aconteceu. O silêncio mortal invadiu a sala. Ninguém ousou respirar. Não pode ser. Eu não fiz nada. Era só uma conversa. Damião se defendeu, mas as vozes dentro de sua cabeça aumentavam em um coro ensurdecedor. Era tudo isso. Ou era mais? Maria insistiu, a voz dela cheia de fervor. Nesse instante, o ar se encheu de gritos. Damião se virou rapidamente, e todos olharam para a porta. Uma figura encapuzada entrou abruptamente, deslizando como uma sombra. O coração de Damião disparou. Vocês não estão prontos para o que eu trago. A voz da figura era fria e inconfundível. A verdade ainda está por vir. Ela arremessou algo para Damião. Ele quase não conseguiu desviar a tempo. E a faca de papel atingiu sua pele, levando um jato de sangue para o chão. Você vai descobrir tudo, Damião. A verdade sobre seu filho, sobre você. A figura se virou e todos dispararam em pânico. Damião gritou, mas seu filho estava desaparecendo no caos. Os homens armados cobriram sua retirada. As pessoas entraram em choque. Breno, ainda paralisado, tinha os olhos fixos na figura. O que foi isso? Quem era? Ele estava visivelmente tremendo, a confusão estampada no rosto. Não! Fique aqui! Damião gritou, tentando se recompor. Mas as palavras estavam presas em sua garganta. Ele não sabia para onde tinha ido Daniel, mas uma nova verdade parecia estar se desenhando, mais obscura e cheia de mentiras. Então a figura parou, girando para trás. Com um gesto rápido, revelou seu rosto. Era alguém que Damião nunca esperaria. Era Bia. Ele ficou gelado, sentindo a realidade desmoronar como areia entre os dedos. Bia! Ele sussurrou, incredulidade transformando cada parte de seu ser. Por que você está fazendo isso? Porque a verdade precisa ser revelada, Damião, ela gritou, enquanto o caos continuava ao seu redor. A revelação dela era um golpe.
e você precisa entender o que realmente aconteceu com Daniel. Todos os olhares estavam fixos em Bia. O horror era evidente. O que estava em jogo era maior do que eles podiam imaginar. A sala reverberava com murmúrios e Daniel sentiu seu coração afundar. O que mais ela sabia? O passado que eles pensavam entender estava prestes a desabar. Então, antes que pudesse fazer mais perguntas, uma explosão no lado de fora sacudiu as paredes da academia. O eco reverberou nos corações aflitos. O mundo deles estava desmoronando, e Damião percebeu que a verdade poderia não ser o único preço a pagar. O ambiente ficou pesado. A academia se tornara um campo de batalha emocional. Damião olhou nos olhos de Bia, a confusão refletida na expressão dela. Por que você está fazendo isso? O que mais você esconde? Diante da multidão tensa, Bia respirou fundo. Daniel tinha um plano, Damião. Ele tentou fazer o certo, mas a pressão era maior do que ele podia suportar. E eu não consegui protegê-lo. A dor dela era clara, como se ela estivesse se despedaçando na frente dele. O caos ao redor parecia distante, mas o eco das palavras de Bia cortou a sala como uma faca. Daniel estava tentando desmantelar uma rede de apostas ilegais. Ele sabia que sua vida estava em risco, mas não desistiu. As lágrimas começavam a escorregar pelo rosto dela. E eu não sabia que as coisas iriam tão longe. Damião sentiu um aperto no peito. Mas você sabia da ameaça, e não me contou. Sentiu a raiva borbulhar, mas também não compreendeu. O passado deles estava se chacoalhando. A verdade do Iba estava prestes a se revelar. Mais gritos ecoaram, e a figura encapuzada começou a se afastar. Ei, volte aqui! Damião gritou, mas a sombra desapareceu como fumaça. A sensação de alerta percorreu seu corpo. Ele sabia que algo precisava ser feito, e rápido. Bia, você está pronta para enfrentar isso? Podemos nos unir e lutar. A urgência em sua voz trouxe a atenção dela. Um lampejo de esperança passou pelos olhos dela. Precisamos contar tudo. Não podemos deixar que isso acabe em mais dor. Ela sentiu, as mãos trêmulas, mas uma nova determinação iluminando seu olhar. Sim, vamos juntos. Enquanto eles se preparavam para confrontar a verdade. Os homens armados na porta começaram a se mover, cercando o lugar. O tempo estava se esgotando. Damião olhou para os jovens lutadores, percebendo o nervosismo no rosto de Breno. Vocês precisam nos ajudar. Agora! O garoto pareceu hesitar, mas ao encontrar os olhos de Damião, a coragem tomou conta. Eu vou ajudar. Ninguém deve sofrer por causa do que aconteceu. É isso. Precisamos sair e contar tudo. Precisamos ser a voz da verdade. Damião se virou para a multidão. O que será de nós se ficarmos em silêncio? As pessoas começaram a murmurar entre si. A chama da união estava se acendendo. Estamos juntos nessa, gritou alguém da audiência, e a energia no ar mudou. Damião sentiu que eles tinham uma chance. Eles eram sozinhos. Por fim, Daniel apareceu, finalmente se mostrando. Pai, aqui me siga! Ele se aproximou, seu rosto suado, mas focado. O que está acontecendo? Precisamos de um plano. Damião olhou para seu filho, aquele mesmo menino cheio de sonhos que se tornara um homem determinado. Vamos desmascarar os culpados, juntos. Enquanto as luzes da polícia piscavam do lado de fora, a adrenalina pulsava nas veias de Damião. Se a união fosse a resposta, eles estariam prontos. Riram sob a pressão, ansiosos por lutar por suas vidas e pela verdade. Não havia mais espaço para medo. Vamos! Gritou Damião, levando todos em frente. O grito de guerra ecoou pela academia, cada um se unindo no combate por justiça. Mas antes que ele pudesse dar o passo final, a porta se abriu novamente. Uma figura familiar surgiu no limiar da luz. Corações pararam, e os rostos se voltaram para a nova entrada, revelando o que poderia ser tanto uma esperança quanto mais dor. O que viriam a descobrir a seguir? O que mais estava escondido nas sombras da Leões de Ouro?
Damião poderia encontrar a resposta para tudo isso. E aí, galerinha? Este é o grande fim do que vivemos juntos nessa jornada intensa. Mas não esqueçam, se inscrevam imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e me ajudar a trazer mais conteúdos incríveis. Inundem a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. Não deixem de compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Vamos juntos!